juntos com você, opa, aqui no Papo Sintonia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para esse momento, para quem está ao vivo com a gente aqui no canal do YouTube da Cardeal FM e também para quem está acompanhando a gente pelo Instagram aqui do Em Sintonia. Participe, interaja com a gente. Sempre uma alegria receber aqui Maribel Barreto, que vai trazer para a gente essa fala linda sobre consciência. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada. Uma saudação a todos vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo neste momento. Uma grande honra estar aqui ao lado desta comunicadora consciente, Patrícia Tosta. Ai, que maravilha a gente falar de consciência nesse mês, não é, Maribel? Que foi um mês, o mês de abril trouxe esse tema da consciência. Nós lembramos aqui o Dia Internacional da Consciência, mas estamos aqui exatamente fechando esse mês para dizer que o mês termina, mas a consciência continua, sempre. Exatamente. É muito bom lembrar que a consciência nos acompanha desde sempre. Já nascemos com ela e precisamos estar sempre em sintonia com ela, para que as nossas ações sejam cada vez mais condizentes, estejam cada vez mais em harmonia com o que ela, a consciência, espera de nós. Gente, para você que está acompanhando agora, não conhece a Maribel, hoje globalmente reconhecida por sua contribuição na consciência, embaixadora da paz pela ONU, doutora em educação e sempre traz esse tema. E a gente lembra, não é, Maribel, que a consciência é algo que precisa estar sendo praticada no nosso dia a dia. Você tem falado muito sobre isso e trazendo pequenos momentos e situações onde a consciência chamada está presente. Pois esta é uma temática de tamanha relevância, a temática da prática. Trazer a consciência e fazer dela a nossa maior expressão. Porque falar de consciência é até fácil. Podemos passar o dia todo aqui falando sobre ela. Mas colocar sua consciência em ação, eis a chave. E o convite nosso é este. Ah, Maribel, mas o que vem a ser isto mesmo? Pensar em consciência na prática. Pensar em consciência na prática, primeiro, eu gostaria de relembrar que nós somos um grande campo energético universal. O que quer dizer isto? A física quântica já traz provas para nós de que tudo é tudo é um, tudo é feito de tudo e tudo é feito do mesmo. Significa que fica fácil. Se eu me vejo como parte do todo, vejo que o todo impacta em mim e que eu sou determinante para a transformação daquilo que precisa ser transformado, eu agora vou me implicar com ações que auxiliem e favoreçam a integração do todo. Poxa, Maribel, como é que é isso na prática? Manter esse fluxo, né? Primeiro passo, então, Maribel, está nesse reconhecimento, que parece que a gente esquece disso, né? Que nós somos pessoas humanas, nós somos pessoas espirituais, seres espirituais, somos almas vivendo a experiência humana, mas quando a gente chega aqui para viver essa experiência humana, o corre-corre, os conflitos, os desafios do dia a dia, deixa a gente muito aqui nesse plano. E como é, então, no dia a dia, para eu me lembrar que eu faço parte desse todo, que tudo está integrado e que a minha ação individual impacta na ação coletiva da comunidade, e aí a gente amplia do universo. Sim, perfeito. Como fazer isto? Simples. Primeiro, é bom lembrar o que vem a ser mesmo consciência. E não é difícil pensar nela. Consciência é uma potencialidade que todo ser humano tem, nasce com ela, e que nela, em nós, existem conteúdos, experiências deste campo energético universal. Se você quer acessar essa sua força interior, dê atenção ao que você sente. O seu sentimento é a sua consciência, porque quando você para refletir, para concentrar, para introspectar, para dar atenção, a olhar profundamente sobre tudo que tem dentro de você e ao redor de você, você acessa esse conteúdo que é do grande campo energético universal. Então, você acessa o que há de melhor, o que há de essencial em você. Porque, como você bem disse, Patrícia, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E como seres espirituais, temos tudo dentro de nós. Então, no dia a dia, basta que a gente acesse esse todo em nós. Basta que a gente seja mais reflexivo. Por quê? Porque quem reflete
consegue antecipar os resultados. O que almeja atingir no final do dia de hoje, 30 de abril? Começa a refletir. O que você quer atingir ao final deste dia? Com certeza você vai evitar erros, você vai evitar dispersões, você vai evitar distrações, porque você antecipa o que você quer atingir no dia de hoje e você com certeza vai direcionar a sua atenção para isso. E o que não falta é isso, né? Hoje, sobretudo, né? Na era das novas tecnologias, das redes sociais, o que não faltam são apelos, gatilhos que toda hora está tirando a gente no nosso foco. Imagina quem já vai viver esse desafio, que no dia anterior fez esse momento de concentração, de escuta do seu sentir, abre o olho, não assim de supetão, ai meu Deus, estou atrasada, ai que medo, vou perder o horário, que a gente já fica assim, né? E é real, a gente está vivendo essa vida real o tempo todo. Mas imagina quem tem esse momento de pensar, já enfrenta esses desafios, imagine quem está desconectado de tudo, desse todo que somos. Como é, Maribel, então, a vida de quem está assim? Então, Patrícia, não é difícil nós percebermos que não é sem razão que a problemática da saúde mental é que salta aos olhos hoje da humanidade. Então, as pessoas estão vivendo muito o adoecimento mental. E, obviamente, com certeza tem relação direta, não é só um fator, é multifatorial, mas tem relação muito direta com o nosso estado de equilíbrio interior, em sintonia com o equilíbrio exterior. E acaba que nós somos alvos diretos do apelo da dispersão, do apelo da ansiedade, do apelo coletivo de uma falta de sentido de vida, porque vivemos muito à superfície, não fomos educados a beber na fonte da nossa interioridade. E quando nós falamos de agir com consciência, é agir consultando a sua dimensão mais essencial. Mas não só isso, porque a consciência ela se expressa para nós trazendo conteúdo, tanto espiritual, com as leis divinas, acessar as leis divinas antes de agir. Se estivesse, por exemplo, Deus na sua frente, você agiria assim? Se sim, continue, se não... Aí, além das leis divinas, as leis no campo científico, nós falamos das leis naturais. Então, se já tem prova científica que toda ação provoca uma reação igual ao sentido contrário, Isaac Newton, agora o desafio consultando minha consciência, é trazer essa lei física para o comportamento humano. Se eu quero harmonia, por que eu vou gerar conflito com as pessoas? Por que eu já acordo gerando confusão dentro de minha casa? Por que no trabalho eu já chego me queixando? Por que não ver diferente? Mas para isso eu tenho que puxar a lei de Isaac Newton do campo científico, trazer à tona para o meu comportamento. Se eu não gostaria de que as pessoas fossem estressadas comigo, por que eu vou me estressar com as pessoas? Se eu não gostaria de ser distratada, por que eu vou distratar as pessoas? Então, é uma lei simples. E consultando a consciência, você para refletir. Não, a lei me diz que o universo me faz ver que tudo está em equilíbrio no universo. Por que eu vou agir de maneira desequilibrada? O Einstein nos faz ver que todos os corpos estão em relação. Aí eu tenho que trazer para o meu dia a dia. Por que eu evito me relacionar com meus familiares, com meus amigos, com as pessoas ao trabalho? Aí eu já rotulo. Essa pessoa é insuportável, essa pessoa é metida besta, essa pessoa é arrogante. E me isolo dessa pessoa? Não, gente. A consciência não nos convida a isolar, não. Naturalmente, as pessoas que não têm afinidade conosco se afastam. Mas não eu precisando fazer essa ruptura, porque eu estou negando a lei de relatividade de Einstein. Isso eu estou falando do campo científico. E no campo filosófico, nós citamos leis universais. Os filósofos, os pré-socráticos, socráticos e pós-socráticos, sempre refletiram, aprofundaram o seu pensar, questionaram sobre o universo, o papel nosso da humanidade nesse universo, como nós fazemos parte de uma totalidade, a partir de quê, com que sentido, qual o princípio criador de todas as coisas, qual é a nossa finalidade, qual a razão de nós existirmos. Então, consultar nossa consciência, Patrícia, é isso, consultar esses valores divinos, filosóficos e
universais, filosóficos. A gente pode dizer, mas eu nunca nem ouvi isso, quer dizer, já ouvi falar dessas leis divinas, dessas leis universais, e aí a gente pode acrescentar até a lei do nosso corpo. O nosso corpo também tem as próprias leis, que muitas vezes a gente não respeita, precisa descansar, trabalhou, descansa, não, mas eu tomo um energético, eu puxo um pouco mais, a gente vai fazendo isso, e uma hora o corpo que tem as suas próprias leis também vai dar a resposta. Mas aí tem gente que diz assim, mas eu vivo assim, nem estou preocupada, é muita lei para dar conta. Onde que eu aprendi isso? Ninguém me falou disso antes. Onde que essas leis estão? Como é que eu vou memorizar, né? Decorar essas leis? É sobre isso? É decorar as leis, saber lá de cor? Não, né, Maribel? É saber, claro que elas existem, mas é fazer aquilo que você disse. Se Deus estivesse aqui, eu faria isso. São coisas simples que a gente vai se autorregulando, né? Isso. Se autoconvidando para essa mudança. Isso. Fácil não é, mas é possível. É possível, e o convite desta manhã nosso é esse: colocar a consciência em prática. Então, antes de agir, esteja sempre consultando sua consciência. Não é uma coisa assim para palavra solta, não. É vir para dentro. E por isso que nós temos realizado, inclusive, aproveitando a oportunidade aqui para convidar os nossos ouvintes, nós estamos, e sempre, há mais de 10 anos, realizamos o workshop e os ditames da consciência para ensinar, na prática, como desenvolver sua consciência. Porque nós esperamos que o ser humano seja mais concentrado, até porque o déficit de atenção é um ponto hoje importante. Muitas pessoas estão sofrendo dessa carência de concentração, porque estamos vivendo a síndrome do pensamento acelerado. Então, dispersamos com facilidade, como você bem disse no princípio. Tá, o que é que a gente faz? A gente ensina como ser mais concentrado. Por quê? Porque quando a pessoa age de maneira concentrada, tudo que ela faz, ela não faz de qualquer jeito. Ela consegue fazer do melhor jeito. Uma pessoa que é muito atenta, tem um olhar atento, ela consegue ter discernimento se aquilo que ela quer fazer é o melhor ou não é o melhor a ser realizado naquele dia. Ela vai ter discernimento se a pessoa está falando para você a verdade ou se a pessoa está falando a mentira. Você vai ter discernimento com um olhar aguçado. Você, diante dos problemas, você tem problema, eu tenho problema, Patrícia, todos nós temos problemas, mas dentro, quando você, diante de um problema está, vá para dentro, faça uma introspecção, e dentro de você, você vai poder fazer as maiores transformações. As radicais de raiz não são fora, são dentro. E às vezes a gente procura sempre isso, né? Essas respostas que estão fora, alguém vai trazer a resposta, oráculo, sei lá o que mais. Claro, às vezes são ferramentas desses tempos, e são pessoas, inclusive profissionais, que nos ajudam a deixar mais claro. Mas, na verdade, esse conhecimento está lá dentro, né? A resposta dessa voz interna, e que aí esse evento maravilhoso, essa atividade muito rica, né? Que é mais um workshop, está na 11ª edição, né, Maribel? Isso! Que você convida os ditames da consciência, ser sendo. Porque tem gente que está, e não é. Isso! Como é isso e não é? É e não é. Ou seja, diz ser, mas não é. E o desafio é ser sendo, porque falar que é simples. Eu posso dizer aqui, eu sou uma pessoa bondosa, mas na prática eu não consegui agir assim. Então não basta dizer ser uma pessoa bondosa. Eu sou paz, e no dia a dia, conflito. Um estresse total. Estresse total. Então tem gente, então assim, tem gente que fala ser, mas não é. O convite da consciência é: bondade é uma virtude humana desejável. Mas não só fale e estude sobre bondade, seja bondoso. Então, esse workshop é para nos lembrar da nossa responsabilidade e nosso direito, mas também um dever de ser sendo. Não basta dizer, é preciso ser, mas sendo, agindo, fazendo. Patrícia Tosta não está aqui falando, ela faz, ela se dedica. Desde que eu a conheci, tive a oportunidade de testemunhar e posso testamentar essa mulher dedicada a uma causa de fazer diferença na vida dela. Por isso tem esse programa em sintonia com o bem, em sintonia com o amor, em sintonia com a essência dela. Por isso que ela consegue fazer uma execução de um projeto de uma comunicação consciente. Não é para qualquer um, acreditem.
Exatamente, agradeço esse reconhecimento e devolvo também aqui presente com Maribel, é isso, é o ser, sempre digo, e a convivência, né, quando a gente conhece ser sendo, porque a gente vai até um determinado momento, né, você pode até querer ser sendo, não sendo na prática de verdade, mas uma hora você não sustenta mais aquilo se não for verdadeiro, e eu lembro demais de uma experiência maravilhosa com Maribel, até hoje eu digo, gente, eu rio como aquilo foi possível para mim de presente, que foi aquela vivência, né, na montanha, que a subida da montanha ela é muito simbólica, e ao descer e vindo Maribel ali conversando com as pessoas, com aquela preocupação de manhã cedinho, a gente descendo, e eu lembro que teve uma pessoa que conversava com você, estava trazendo uma questão muito profunda dela, e eu fiquei observando, gente, nessa situação aqui, que atenção é essa que é dada? Isso não pode ser fake, isso a gente não cria isso. Então tem coisa, gente, que não dá para ser fake. Ou é ou não é. E a consciência nos convida a isso, a ser de verdade. Agora, tem dever de casa, tem tarefa a ser feita, não é, Maribel? Tem tarefa Não é simples, tem muita diária. gente que desiste, isso não é para mim não, mas é para você. É para você. E você disse bem, Patrícia, onde é que nós aprendemos sobre isso? Gente, nós precisamos aprender sobre isso, primeiro em nossa família. Sim. Segundo, nas escolas, as instituições educativas têm a obrigação, e hoje já é lei, falar Sim. desse assunto, do autoconhecimento, Maravilha. do autocuidado, é obrigatoriedade nas escolas. Então, precisa fazer valer, porque também não basta ser lei e não praticar. Uhum. Então, a lei tem que ser aplicada realmente, né? Ela precisa Ser acontecer. de verdade, né? Ela precisa ser sendo, né? A lei precisa ser sendo. Pois bem, então nós estudamos isso, devemos estudar isso também na escola e no nosso dia a dia, tá? Você que não frequenta mais escola, nós que estamos aqui, que não estudamos mais nas instituições educativas, onde podemos desenvolver nossa consciência de forma consciente, praticar exercícios em casa. Ter um cantinho nosso, ter um momento nosso, e nessa hora não é concorrendo com ninguém, nem com o celular. Dá uma pausa. Bota o celular no modo avião. Eu estou aqui agora com vocês, meu celular está no modo avião. Pronto, façamos isso um pouquinho todo dia. É aquele momento, e no workshop nós ensinamos, pegamos exemplos de animais e mostramos, poxa, gente, se a leoa consegue ser reflexiva, o leão consegue ser concentrado, o mangusto consegue ser atento, a lagarta consegue se introspectar para se transformar em borboleta, a borboleta consegue parar para se auto-observar, o elefante consegue fazer sintonia interna e externa, ele, quando o tsunami chega, é o primeiro a perceber que vem algo diferente no campo energético universal e toma uma atitude. Nós, seres humanos, não podemos fazer muito mais? Sim, e aí eu ensino sobre esses exercícios como sugestão, agora fazendo em casa também no dia a dia, sabe? Pois é, criamos a inteligência artificial, não foi, Maribel? Olha o que a gente foi capaz de fazer. E essa inteligência humana, da nossa sabedoria interna, dos nossos mentores que estão lá, a gente não consegue acessar, né? Tá faltando o quê? Correria que você falou também, né? O estresse do dia a dia. Mas não vamos botar na conta disso não, porque a gente pode retomar esse caminho. Exatamente. Basta querer. Basta querer e começar hoje, gente, porque a vontade é o primeiro passo. Claro que a vontade, para você desenvolver a vontade, você tem que querer. Então, você quer sair do lugar onde você está para fazer uma coisa melhor? Então, comece agora. Acaba aqui e dá uma pesquisadinha logo aí na internet, o que é possível fazer para desenvolver minha consciência. O que é preciso fazer para eu ser uma pessoa mais concentrada, reflexiva? E se puder, conosco, de 24 a 26 de maio, no Tribis Resort em Subaúma. Estaremos lá. Se você puder acessar no meu Instagram, @soumaribelbarreto, ou também no @agênciaprodutor. E nós vamos estar ensinando, mas para libertar você. Não é ensinando para lhe aprisionar, não. Daí, você, uma vez aprendendo, você pode praticar sozinha, não precisa mais estar com ninguém. Porque você encontra em você mesmo o recurso e em você mesmo a fonte para a sua necessária transformação. Já vai estar aí com as ferramentas, com esses insights, com essa sabedoria da natureza, dos animais, pegando um pouco da energia de cada um e do comportamento também, trazendo para a gente. E esse assunto aqui da consciência, seja na comunicação, que é o que eu estou propondo, mas a consciência na vida, na prática, que é o que Maribel tem ensinado também, através de pequenos vídeos, sempre com conteúdo, né? Muito conteúdo gratuito também no Instagram, e nessa oportunidade, que é um investimento no seu ser. Tem coisa mais maravilhosa que a gente investir na gente, na nossa, sei lá, no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, não tem preço que pague, né? Não tem preço, por isso que eu digo,
investimentos como estes são impagáveis. Sim. Além de inusitados e intransferíveis, porque consciência, apesar de nós estarmos aqui falando publicamente, coletivamente, é necessário ter investimento, uma dedicação individual. Eu não posso transferir minha consciência para a Patrícia, nem para você que está nos ouvindo, nos assistindo, não. Cada um precisa investir tempo, tempo relógio, tem um espaçozinho dedicado para você. Ah, Maribel, mas na minha casa eu não tenho uma hora nenhuma, eu tenho um cantinho de silêncio. Encontre o silêncio dentro de você, porque é possível você ficar em estado de plena atenção, de reflexão, onde quer que você esteja. Até no ônibus, superlotado, no metrô, onde você estiver. E o momento, cada um vai encontrar o seu, né? Esse seu cantinho de refletir, de respirar, de ir para esse caminho de dentro. E com esses exercícios, a nossa consciência, as pessoas perguntam, tá, para a gente já quase finalizando, hoje foi rapidinho, viu, gente? Mas ela vai voltar para ter outros momentos mais profundos, inclusive vocês também podem sugerir temas e assuntos que a gente pode aprofundar aqui sempre com a Maribel Barreto. Então as pessoas perguntam, falam muito em expansão de consciência. Como é que eu expando minha consciência, Maribel? Então, praticando exercícios. Quero expandir músculo, faça musculação. Quero expandir minha consciência, exercício de centração. Sim. Exercício que eu perceba a minha força interior e faça com que ela seja ação. Aonde quer que eu esteja, com quem eu estiver ao meu lado, eu vou ser naturalmente expressão dela. E neste momento não há esforço nenhum. O esforço é para praticar, é dedicar, disciplina, tá? Disciplina requer esforço, sim. Uhum. Mas a partir do momento que você começa a praticar esses exercícios de centração, de meditação, de reflexão, de centração, essas práticas de centração, isso fica à disposição. Então você não programa ser consciente, não. Você já age assim. Então, a sua consciência passa a ser prática. E que bom que você botou no programa de hoje o tema consciência na prática. Na prática. A consciência acontecendo aqui agora. E você usando esses recursos que você já tem na prática na hora que aparece, né? Tipo, repentinamente, porque as coisas vão acontecer. É alguém que tomou sua vaga, é o problema que teve, é o trânsito, é a chuva. Repentinamente, sempre pronta. Eu lembro também isso da nossa querida lá da Brahma Kumaris, também sempre está aqui com a gente, trazendo essas reflexões. Então, está sempre pronta. E estar sempre pronta é como? Com esse momento de contato com a nossa natureza. Ó a pergunta de Patrícia. Está sempre pronto é como? É isto, é se aprontando, porque nós precisamos ser sendo, nos tornamos prontos, nos aprontando dia a dia. Você percebe que tem um gerúndio, que tem uma ação que precisa ser continuada na nossa vida? Gente, nós merecemos o melhor de nós, e o melhor de nós requer nossa atenção, que possamos dar atenção ao nosso ser interior, para que ele se expresse com a totalidade que a natureza merece de nós, porque ela nos dá tudo. E, às vezes, nós dedicamos muito pouco da nossa natureza interna para oferecer o nosso melhor para todas as pessoas ao nosso redor. Que convite lindo para a gente fechar aí o nosso mês de abril com muito mais consciência para ser sendo, e o que a gente fala aqui também, para viver vivendo essa experiência profundamente e ser também, se revelar cada dia, viver a sua melhor versão. Com muita consciência. Maribel, que bom ter você aqui. Deixe o seu convite mais uma vez, reforce para os ditames da consciência. Então, 24 a 26 de maio, no Tribiz Resort, estaremos fazendo uma imersão. Você vai chegar lá sexta-feira conosco, já sairemos daqui juntos e ficaremos até domingo às 14 horas. Um evento com muita prática. Consciência na prática vai acontecer lá. Então, espero você, @soumaribelbarreto. E também aproveito para dizer que confirmamos a nossa presença em Nova York, que lindo. Dia 31 de agosto, também falando e espargindo esta temática da consciência, que compreendo como uma temática que traz luz para a humanidade. Até lá você estará aqui de volta para falar o que vai ser essa experiência e como vamos ter essa nossa representante querida lá nesse espaço tão importante de promover e propagar a consciência. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada, a gente que agradece. Estamos juntos com você, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Papo Sintonia, aqui ao vivo nos estúdios da Cardeal FM, no bairro do Garcia, para você que está ao vivo no nosso canal do YouTube, @Cardeal, e também aqui os nossos seguidores do Instagram, para você que está acompanhando aqui no @EmSintoniaFM. E hoje a gente recebe com muito carinho, pela primeira vez aqui no programa, espero que seja a primeira de muitas, Caroline Fidalgo. Ela é médica de família,
e homeopata, professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, mestra em Tecnologia e Saúde, CEO do Espaço Força Vital. É médica da família e comunidade. Que alegria recebê-la aqui, Carol. Igualmente, eu que agradeço, gente. Bom dia a todos, bom dia a todo mundo que está assistindo, ouvindo. É uma alegria muito grande estar aqui hoje, participando desse programa, né? Muita expectativa, a gente já vem namorando aí há um tempo, né, Patrícia? Exatamente. E finalmente hoje conseguimos aqui nos encontrar. Pois Deixa eu ver se eu aceito aqui, minha gente, é o convite aqui de Patrícia. Pois é, para você que vai estar acompanhando também aí através das nossas redes sociais, e você pode participar, interagir, fazer a sua pergunta, esclarecer suas dúvidas. Por que é interessante falar desse tema e abrir aqui para os nossos ouvintes, né, um leque de possibilidades de estar conversando sobre a medicina da família e comunidade? E como é que a gente entende isso, doutora Carolina? É uma especialidade? É algo assim, de uma formação específica? O que é a medicina da família e comunidade? Então, Patrícia, medicina de família e comunidade é uma especialidade médica, né? Muita gente acha que é o médico de antigamente, não precisa fazer especialidade, e não é verdade, né? Deixa eu fechar aqui para não atrapalhar. Mas é sim uma especialidade médica, e é uma especialidade médica, todo mundo pergunta assim, o que é médico de família, né? Eu fiz a especialidade em 2000, eu terminei minha residência em 2008. Então, 15 anos atrás, se conhecia muito menos, né, do que hoje. A especialidade de medicina de família e comunidade é uma especialidade em que o médico é especialista, eu gosto muito de dizer assim para os alunos, em gente. Então, a gente atende as pessoas independente do sexo, da idade e da doença que ela possui, né? Me desculpe eu interromper, fazer um parêntese, porque eu não me aguentei aqui no que você falou. O especialista em gente, a medicina em si, como um todo, não seria? Por que esse recorte? O que aconteceu com a formação integral aí desses profissionais? Exatamente isso, porque ao longo da formação médica, ao longo do tempo, né, a medicina ela foi se especializando e se fragmentando, né? Então, ao longo do tempo, a gente foi vendo que as faculdades de medicina elas foram ficando cada vez mais subespecializadas e cada vez mais os médicos foram se especializando tanto em doenças quanto em órgãos, né? E aí o que a gente vê? Que existe um retorno da necessidade, de uma compreensão da necessidade de se olhar a pessoa como um todo, né? Quem olha para você como um todo? Quem sabe o sofrimento que você possui, quem sabe as doenças que você tem como um todo, né? Porque a gente sabe que se a gente fica olhando só as partes, alguns momentos a gente não consegue resolver, né? O problema da pessoa. Então, eu gosto de dizer assim, é um especialista em gente, em pessoa. Por quê? Porque a gente olha esse indivíduo inserido no seu contexto familiar, inserido na sua comunidade, porque a gente sabe que o ser humano é biopsico-sócio-espiritual, né? Então, a gente entende que a saúde ela é multidimensional, e é por conta disso a gente precisa ter essa compreensão, não só do indivíduo, muito menos só das doenças, porque é uma visão muito fragmentada, né? E a gente muitas vezes não consegue resolver quando a gente enxerga apenas aquele órgão ou aquela doença específica. Desse sistema, claro que ser especialista, se aprofundar em determinado, isso também tem um valor muito grande, né? Com dentro certeza. do contexto da saúde como um todo, quem está realmente com um problema específico, às vezes é algo raro, é algo que ainda não tinha sido descoberto ou pouco estudado na literatura médica. Então, quando você vai para aquele especialista que vai diretamente ao ponto, maravilha. Mas na manutenção da nossa saúde, que muitas vezes quando a gente fala em saúde, a gente foca na doença. Mas para quem está focado na saúde, quem quer se manter saudável, aí vem esse conceito da medicina da família e amplia mais ainda, porque não é só eu, meu corpo, meu sistema, mas é eu nas minhas interações. Como é que é a minha casa? Com o que eu moro? Né? Onde é ali os hábitos familiares? E depois eu amplio mais ainda e vai para a comunidade, Carol. Exatamente. Pode chamar de Carol, não pode? Pode, claro. Claro, acho que só nem minha mãe me chama pelo meu nome, que é Caroline. Mas, assim, é importante a gente falar por quê? Porque essa visão ampliada da saúde não dispensa de que a gente precise do especialista. A gente não está dizendo que é mais ou menos importante, porque as especialidades, elas são complementares, né? Então, o que a gente fala é que o médico de família, ele é o gestor do cuidado.
Então, o que é isso, fazer a gestão do cuidado? Eu tenho um problema que não precisa ser só raro, não, sabe, Patrícia? Eu tenho um problema de saúde importante, uma cardiopatia, um problema de coração muito grave, eu preciso do cardiologista, lógico, mas o cardiologista, ele vai fazer um trabalho dele, focado na especialidade, nos problemas cardíacos, e o médico de família deixa de acompanhar de forma nenhuma. Eu continuo tendo meu médico de família, que vai me acompanhar, porque eu não sou só um coração doente, né? Eu tenho outros problemas de saúde, junto eu posso ter um diabetes, eu posso ter uma questão psicossocial, eu estou desempregado, e que está influenciando na minha saúde mental, eu tomo outras medicações, além das medicações para o coração, e esse médico, o médico de família, é que vai fazer essa gestão. Então, a gente faz uma gestão do cuidado, ou seja, a gente acompanha essa pessoa ao longo da vida, e a gente faz essa gestão, a gente sabe quais são as medicações que ele toma, o que é que... Aí, muitas vezes, a gente desprescreve, que é uma coisa interessante. A gente desprescreve medicamentos. Então, por exemplo, se o paciente toma medicações em excesso e a gente entende que essas medicações estão interagindo, a gente pode também reduzir o número de medicações, discutir o caso com o especialista que está acompanhando, até para ajudar na compreensão do paciente em relação à própria doença, em relação à própria saúde. Então, assim, às vezes ele não entende. Eu já recebi muitos pacientes que tem vários especialistas acompanhando, mas muitas vezes os colegas não conversam entre si. E a gente tem esse papel de fazer essa interlocução também, sabe? Que também é muito importante. Então, eu ligo para o colega, eu mando uma folha, se eu estou no SUS, uma folha de referência e contra-referência, ou seja, ele vai, mas ele volta. É interessante assim, o paciente acompanhado pelo médico de família, ele não tem alta, ele é acompanhado ao longo da vida. Isso é um diferencial da nossa especialidade. A gente pode acompanhar de bebê, do pré-natal, até o momento que o paciente falece, né? Ou seja, até o seu final de vida. Aí a dúvida que vem, mas o que ele faz? Como é que ele trabalha? É diferente? São protocolos diferentes? São sistemas diferentes? Como é que é esse trabalho? Na verdade, o médico de família tem um campo vasto de atuação, né? Então, a formação em medicina de família, ela ocorre na atenção primária, que a gente chama na atenção básica, que muita gente conhece como o famoso postinho, né? Então, a gente atende como porta de entrada, do bairro, no posto de saúde, né? Então, a gente atende lá ali na porta de entrada, mas, assim, o médico de família, ele pode atuar fazendo visita domiciliar, então, fazendo um atendimento em home care, em serviços privados, em consultório, na parte de gestão também, né? Então, assim, o campo de atuação do médico de família é muito amplo. Se conhece muito a estratégia de saúde da família, que é a que está mais próxima da população, e que é o campo de atuação principal, vamos dizer assim, mas não é limitada a essa atuação na estratégia. Então, por exemplo, sou professora de duas faculdades e tenho também um espaço de saúde onde eu atendo o particular, ou seja, atendo as pessoas que precisam de fazer essa gestão desse cuidado. Então, tanto no setor público, isso já é oferecido na estratégia de saúde da família. Exatamente. Pode até dizer, mas no meu bairro não tem, mas deve ter aí, no próximo, na sua região, porque é dividido assim, né, Carol? Você que trabalha no setor público. Desculpa, Patrícia, te interromper. Normalmente, o bairro que não tem cobertura da estratégia de saúde da família tem uma unidade básica, né? Na unidade básica, nem sempre, normalmente, não tem o médico de família, porque é a unidade, vamos dizer assim, mais antiga, aí tem o clínico, tem o ginecologista, tem o pediatra, e nos bairros que tem a estratégia de saúde da família, aí a gente tem, sim, uma equipe de saúde da família, que tem o médico, a enfermeiro, os agentes comunitários, técnico de enfermagem. Pois é, então, toda uma equipe que é multidisciplinar e que vai atender aquela estratégia de saúde da família, vai atender a comunidade. Agora, bom, encontro isso no setor público e também no setor privado, mas esse atendimento é um atendimento diferenciado, não é, Carol? É olhar essas pessoas como um todo. E muitas vezes as pessoas até não entendem, às vezes quando chega ao médico, mas ela não passou nenhuma receita, mas ela não disse nada, como é que isso acontece no seu dia a dia? Porque, na verdade, a visão do médico, da medicina de família e comunidade, do médico de família, é uma visão integral da saúde. Então, na verdade, a gente tem uma medicina... A gente fala que é a medicina centrada na pessoa. Então, a gente centra o nosso cuidado na pessoa e não na doença que ela tem.
Óbvio, se o paciente tem hipertensão, o paciente tem diabetes, ele tem asma, ele tem doenças crônicas, ele ficou gripado, a gente vai cuidar e vai tratar sim, porque temos capacidade clínica para isso. Então, é bom dizer que o médico de família, ele é um bom clínico, ele precisa ter uma boa formação clínica para poder tratar das doenças mais prevalentes. 80% dos problemas de saúde da população podem ser tratados por um médico de família. Aquilo que é mais grave, aquilo que demanda, por exemplo, uma dor de cabeça. Eu tenho uma dor de cabeça, eu preciso ir direto para o neurologista? Não, porque a maior parte das dores de cabeça são cefaleias primárias, que a gente chama enxaqueca, tensional. Às vezes até um dia mais tenso, às vezes é o período menstrual da mulher. Exatamente, pode ter variações hormonais. Pois enfim. é. E aí, assim, toda dor de cabeça aí precisa ir para o neurologista? Não, a gente pode fazer uma avaliação com o médico de família e caso ele identifique que essa dor de cabeça dessa pessoa específica pode ser algo mais grave, aí sim a gente vai fazer o encaminhamento para o neurologista, para o neurocirurgião. Então tem gente que já está dizendo assim, já entendi, o médico da família então é o clínico geral, pronto, tá tudo certo. Aí que vem a confusão, né? Não? Na verdade, o clínico geral, a atuação do clínico geral, ela é focada em adultos, né? E o médico de família, como eu falei, a gente tem uma atuação que vai desde o pré-natal, a gente pode fazer pré-natal, e nas unidades básicas sim, a gente faz pré-natal desde o pré-natal, acompanhamento da infância, então a gente faz aquela puericultura, que é o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, até a senilidade que a gente chama, ou seja, até ele ficar idoso. Então, não é a mesma coisa, porque o clínico geral, ele foca o atendimento dele nos adultos. Além disso, é interessante por quê? Porque a formação do clínico, ela é muito mais hospitalar. Então, ele tem uma visão de diagnóstico, de doença, um pouco mais, e não tem essa formação focada no contexto que a pessoa vive. Né? Então, assim, a formação do médico de família, sim, considera a família e a comunidade, como o próprio nome da especialidade diz. Então, a gente vai olhar para onde ele vai voltar, como é que é a estrutura familiar. Inclusive, a gente trabalha com ferramentas de abordagem familiar, então a gente faz ecomapa, familiograma, a gente faz um desenho para entender como essa família é estruturada. Isso é muito interessante, porque ajuda a gente a entender quais são as forças e as dificuldades que essa família tem, né? Eu fico pensando aqui o quanto isso é potente, gente. O quanto isso é necessário, é básico, e quanto isso pode impactar, inclusive financeiramente, no contexto geral da saúde. Porque a gente fala assim, gente, saúde não tem preço. Eu também concordo. Saúde não tem preço, agora tem custo. Com certeza. Tem os custos e os custos altos. Ela, além de ser profissional que atende, é também CEO, é também administradora de um espaço de cuidado de saúde e sabe que sim, tem custo, tem os recursos, tem os insumos, tem pagamento de pessoal. E aí, o quanto que a gente pode, né, não deixar sangrar, né, esses recursos da saúde, melhor. E aí a gente vai para a saúde preventiva. E quando você olha a saúde da família, cada indivíduo ali, independente da idade, depois olha para a comunidade, eu entendo como é que aquele sistema funciona, eu vou tomar decisões e escolhas melhores. Com certeza. E você está falando dos recursos, é uma coisa bem importante, né? Quando eu estou falando assim, não só particular no serviço que você vai pagar, mas os planos de saúde também já entenderam que é muito interessante você ter um médico de família bem formado, ou seja, que fez uma especialização, que tem realmente o título de especialista em medicina de família e comunidade. Por quê? Porque esse profissional, Patrícia, vai poder definir que exames eu vou pedir. A gente tem uma visão ainda muito de que se eu vou no médico, eu quero sair ali cheio de exames, solicitação de exames, cheio de receita. Se não passou o remédio, o médico não é bom. Mas a gente tem visto que o excesso, o overdiagnóstico, o excesso de diagnósticos, o excesso de intervenções médicas também pode ser prejudicial para a saúde. E você acredita que tem pesquisa também, dados que já diz assim, tem muita gente que faz o exame nem vai lá pegar, é só, sei lá, uma necessidade, acha que fez exame, já estou me cuidando. Não, às vezes nem precisa. É um outro tipo de consciência. E aí, Carol, tem gente que pode estar se perguntando assim, ó, sempre aqui vendo o ouvinte, também tem as perguntas que você vai trazer daqui a pouco. Quando a gente fala assim, mas eu já vou para tanto especialista, eu já tenho meu cardiologista, já tenho, meu endocrinologista, mais um médico da família, para que eu preciso disso? É o que eu estava falando, né? Na verdade, por quê? Porque é o médico de família que vai fazer essa coordenação. Então, sempre quando eu atendo um paciente, onde quer que eu esteja, no consultório, eu atendo com os alunos numa unidade docente assistencial, que o atendimento, inclusive, é muito bom.
Em outro momento a gente pode até divulgar, porque é um trabalho muito interessante, mas assim, por mais que eu tenha diversos especialistas, seus especialistas conversam entre si, eles ligam um para o outro para saber, e aí você prescreveu o quê, vão fazer o quê, né? E o papel do médico de família é exatamente entender, traga todas as suas receitas, né? Eu vou olhar o que o cardio passou, o que o endócrino passou, o que o neuro passou, vamos compatibilizar aqui, eu vou ligar para o seu especialista, vou perguntar a ele, o que você acha, será que a gente não pode tirar essa medicação? Fora, Patrícia, que o médico de família, ele tem esse papel também de aproximação, então ele entende que esse remédio aqui, às vezes o paciente não tem condição de comprar. Esse remédio aqui, será que a gente pode trocar pelo do posto? Né? O que ele vai conseguir pegar? Então, a gente precisa... o médico de família, ele faz exatamente... Eu tenho uma história interessante, que assim, eu atendi um paciente já há alguns anos, acompanhou ele mora em São Paulo. E eu fiz por telemedicina o acompanhamento dele, ele é um paciente que tem convênio. Sim. E ele ia no cardio, no endócrino, no uro, e aí ele chegou para mim e falou, doutor, eu estou perdida, eu não sei mais qual exame que eu tenho que fazer. E aí, nesse trabalho de, assim, fiz um relatório amplo, explicando todos os problemas de saúde que ele tinha, definimos juntos, porque tem isso, a medicina centrada na pessoa, a gente define junto o plano de cuidado. Agora, o que é que a gente precisa fazer primeiro? Então, a gente primeiro, agora o senhor vai cuidar disso, o que é que vai fazer depois? E ao longo do tempo, ele não deixou de ser acompanhado pelos especialistas, mas ele entendeu o que é que cada um estava fazendo, e eu consegui coordenar esse cuidado, ou seja, arrumar a vida dele, e foi muito efetivo. Ele conseguiu controlar o diabetes, ele perdeu peso, então foi muito legal. Só de ouvir isso já dá uma paz, né? Claro, isso não tira a nossa responsabilidade de cuidar da nossa saúde. A gente vai ter ali alguém fazendo essa gestão, orientando tecnicamente, mas o dever é de cada um. Porque não adianta fazer aquele todo plano, imagine, né? E depois, na minha prática, eu bagunço tudo. Doutora, não fiz isso, comi tudo mesmo, chutei o pau da barraca, não tomei o remédio, não fiz a dieta. Não vai adiantar. Então, essa corresponsabilidade, mas é muito bom saber que tem um profissional pensando a gente como todo. Quero mandar um beijo para Maria Isabel, que participou também aqui da nossa entrevista anterior, falando, né, Isabel, da rede de inventividade, dessa importância também da gente perceber a nossa relação com o outro, falando aí da entrevista anterior, e agora dizendo, sou fã dessa especialidade, talvez por ter também uma irmã, alguém tão próximo da família dela, Maria Isabel Barreto, tem também uma irmã, beijo para Maria Isabel, para Rita Carvalho, que é outra entusiasta do tratamento de gente, tratando gente com toda a sua complexidade. Obrigada, Bel, por esse incentivo. É isso, né? Gente cuidando de gente, porque somos um sistema, somos um todo e não partes. Exatamente. A ideia é essa, que a gente possa... E assim, não é que a visão integral da saúde ela é limitada ao médico de família, de forma alguma. O que a gente quer, e o que eu acredito, como professor, inclusive, é que todos os profissionais, inclusive os especialistas, é bom dizer, quando a gente fala assim, sabe, Patrícia, o médico de família, ele é um médico especialista, mas ele tem uma visão generalista. Então, a medicina de família e comunidade é uma especialidade, a gente faz residência igual as outras, a gente faz prova de título, a gente tem uma regulamentação específica, mas a gente tem uma visão e uma abordagem generalista. Mas que bom que se todos os profissionais, todos os médicos, especialistas focais, que a gente chama, especialistas focados em algumas patologias específicas, em algumas doenças, também desenvolvam. O meu marido, ele é neurocirurgião, e aí, conversando, a gente sempre conversa muito sobre a prática nossa do dia a dia, e ele é meu sócio lá no espaço, eu dei a ele o livro, eu tenho o livro Medicina Centrada na Pessoa, e disse, olha, esse livro é para qualquer pessoa que queira atender bem seus pacientes, e aí ele leu, e assim, muda a nossa perspectiva, muda a forma, virada de chave, muda né? a forma de a gente entender o ser humano, entender que a gente precisa olhar para esse ser humano dentro de toda a sua complexidade. Até porque naquele juramento lá no dia da formatura, que todo mundo lê e todo mundo fala sobre isso, é o cuidado do ser humano, com tudo, né? Com todas as ferramentas técnicas que tem, mas também, sobretudo, da ferramenta humana, daquilo que você traz, é um ser humano na frente de outro ser humano, e ali coisas importantes vão acontecer. E aí a Maria Isabel diz, a prevenção e o acompanhamento do estilo de vida são fundamentais para o envelhecimento saudável, para a redução de agravos em pessoas que têm doenças crônicas. Por exemplo, em São Paulo, ela traz aqui essa notícia que já tem serviços só para pessoas idosas. A população está envelhecendo, está vivendo mais, e não é só sobreviver mais, ser longevo, é ter
saúde. E aí a medicina da família, que bom que vocês existem. Com viu? certeza. A ideia é que a gente possa acompanhar esse indivíduo ao longo da vida e que a gente possa promover saúde. Então, além de tratar com qualidade, né, os problemas de saúde que a pessoa tem, é fazer ela entender de que ela precisa cuidar da própria saúde. Então, não adianta eu prescrever nada, eu preciso que ela entenda o problema que ela tem ou Sim. não e que ela faça parte desse processo, né? Então, o que ela vai se alimentar, como vai ser a atividade dela, de trabalho, de atividade física, tudo faz parte, né, desse contexto de cuidado de saúde. Não é só tomar remédio, né? Porque a gente fica numa visão... E o mais importante, ter saúde não é só não ter doença, né? Porque a gente fica assim, eu tô só saudável, não tenho doença nenhuma. Não tenho sintoma nenhum, não tô sentindo nada. Não tô sentindo nada, mas como é que eu tô me alimentando? Como é que tá meu sono? Mas tá meu pensamento também, né? Sim, Minhas com relações. Com certeza. Então, tudo isso influencia Faz como é que está a parte. minha parte espiritual, ou seja, a espiritualidade, independente de religiosidade, qual é a minha fé, né? Pois é. Como é que é a minha relação com a comunidade, isso tudo é muito importante, né? Gente, olha, que pena que não vai dar para ler todas as mensagens, mas aqui, parabéns, professora Caroline Fidalgo, você nos representa nessa especialidade tão linda, querido, necessária para o cuidado integral da pessoa, das famílias e das comunidades. Gente, olha, o tempo está acabando. A notícia ruim é que o tempo acabou, o Marquinhos já está sinalizando. Muito A rápido. notícia boa é que isso aqui não é por acaso, né, gente? Não é por acaso esse encontro, não é por acaso que eu estou trazendo esse tema da saúde da família e comunidade, porque esse, com certeza, a gente quer muito que seja um dos pilares do programa Em Sintonia, que quer ver você vivendo a sua melhor versão, para viver vivendo, para ser sendo e para viver uma vida saudável, né, e ampla. Saúde única é um dos temas, um dos pilares aqui do nosso programa. Portanto, Carolina, eu vou me despedir agora, porque precisamos encerrar essa edição do Em Sintonia, mas volte sempre, a casa é sua, foi um prazer. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, essa oportunidade de falar que, assim, eu gosto muito de falar dessa especialidade, porque eu sou realmente apaixonada, como disse o Washington ali, meu colega, entusiasta, e acredito muito que a gente pode divulgar isso para a população e trazer, contribuir, né, quando a gente traz informação em saúde. Eu agradeço a você. Beleza, então siga também aí, doutora Caroline Fidalgo, no Instagram, conheça mais o trabalho e fique ligado aqui, porque agora, a partir de maio, nossa intenção é trazer sempre, uma vez no mês, um assunto sobre isso. Obrigada mais uma vez, obrigada a quem está aqui no canal do YouTube, também galera aqui do Instagram, beijo grande.